Então, o quadro que você está pintando é as economias globais. Se a gente colocasse todo mundo numa mesma sala escura e o pessoal, tá todo mundo vendado, tentando tatear para achar a parede, né? Para ter alguma referência de onde que eu tô, para onde que eu vou, Que as onde que é a paredes porta. mudaram de lugar. É isso. Exato. Seria isso. E o Brasil tá dentro dessa sala? Tipo, o Brasil enxerga alguma coisa? Tá vendado também? Como é que o Brasil fica posicionado nesse ambiente, então, que tá tão difícil? Nesse processo de tatear as paredes, né, a gente consegue ver dois grupos dentro dessa etapa, né, desse processo de, de trabalhar para normalizar essas referências econômicas, né, Tá. que basicamente é normalizar a inflação, né, trazer a inflação de volta. A inflação ela dita tudo, porque se você traz a inflação de volta, você precisa de um prêmio de risco menor, e você entende como prêmio de risco o nível de juros, né, ou seja, o custo do dinheiro, né? E você trazendo o custo de dinheiro de volta, você consegue andar, caminhar com maior visão, transparência, clareza, melhor planejamento, e aí a economia toda fica mais eficiente. Então, a gente tem, de um lado, em geral, os países emergentes, tá? Principalmente a América Latina, que foram países que tomaram decisões, que conduziram as suas economias melhor do que os países desenvolvidos nesse processo de inflação que a gente viveu nos últimos anos, exatamente porque são países que sofreram com a inflação Gato escaldado. a vida inteira. Sim, sim. A vida inteira. Então, eles tiveram um comportamento, né, de condução da economia bem melhor do que os países desenvolvidos. Então, esses países emergentes, né, principalmente a América Latina, como eles fizeram o trabalho de aperto das condições financeiras, identificaram o problema, agiram em cima disso, colocaram um nível de restrição antes que os países desenvolvidos, né, mais ou menos um ano antes, e num nível maior de aperto rápido, eles agora conseguiram uma normalização desse processo de inflação, e agora eles podem começar a pensar a normalizar essas referências econômicas, né? Especialmente o nível de juros. Então, a gente vê os países emergentes já tendo feito esse trabalho de trazer a inflação para níveis razoavelmente dentro da normalidade. Perfeito. Brasil, inclusive, né? Brasil, inclusive, né? O Brasil foi um dos primeiros países ali, foi o que fez o maior nível de aperto, né? E mais rápido. Então, isso Até beneficia... ganhou um prêmio, né? O Banco Central brasileiro até ganhou um prêmio no exterior. Isso. Como, acho que o melhor Banco Central. Isso, na condução de política monetária durante o período pós-pandemia ali. E agora a gente pode finalmente, né, trazer o nível do custo de dinheiro, né, o nível de juros, o nosso prêmio de risco, de volta para a média histórica, né, de volta para o nível normal, que você nem restringe nem estimula, né. Alguns outros países da América Latina também estão ali nessa virada de chave, né, de você finalmente começar a cortar os juros. Legal. Então, esses países, eles naturalmente sofreram antes, ali com o aperto das condições financeiras, Perfeito. no período pós-pandemia, mas agora eles estão colhendo o fruto de ter feito esse processo de dor mais rápido. Ou seja, começaram a tomar o tarja remédio. preta antes de todo mundo, mas agora o médico já está dando alta antes de todo mundo. É isso. Exatamente, porque você conseguiu Perfeito. recuperar A condição. isso. Bacana. Nos países desenvolvidos, exatamente por causa disso que a gente comentou, que há 40 anos eles não lidavam com esse processo de inflação, Perfeito. né? Eles tiveram esse processo de diagnóstico da inflação, ele foi muito lento, demorou muito, e ele não foi na medida certa, Perfeito. né? Porque aqui o nosso Banco Central ele tem paralelos antes
com esse nível de inflação, qual que é o nível que eu tenho que apertar, né? Lá fora, não. Perfeito. Eles foram meio que apertando e tateando, assim, não tinha a mínima ideia qual que era o nível de remédio, O que que eu faço com isso, né? né? Então, quando a gente olha as projeções, né, econômicas nos Estados Unidos, né? Quando a gente começou a subir os juros lá nos Estados Unidos, que o Banco Central parou de falar que é transitório a inflação e que realmente ia ter que fazer um aperto, todo mundo jurava que a taxa de juros dos Estados Unidos ia subir até 2,5. Depois, até 3. Depois o pessoal falou, não, não passa de 4, 4,5. Né? E hoje a gente está em 5,5. Né? E a economia ainda não voltou à normalização, né? Tanto a nível de crescimento de salários, de mercado de trabalho, da própria inflação, né, nos diferentes setores da economia americana e na economia como um todo, consolidada. Então, eles ainda não conseguiram achar a dose certa do remédio. Perfeito, Né? perfeito. E isso vale o mesmo para a Europa também, né, que são esses países que têm dificuldade de lidar com uma coisa que eles, há muitas décadas, não precisaram lidar. Então, esses Faz países sentido. estão sofrendo mais. Né? O trabalho nesse país ainda está mais complexo. E a Perfeito. inflação, ela tem um agravante, né, que quanto antes você trata ela, Uhum. menos remédio por menos tempo você precisa. Perfeito. Né? Então, você deixar a inflação correr por 2 anos ou por 10 anos, não tem o mesmo tipo de dosagem de remédio, mesmo que ela fique no mesmo patamar. Porque às vezes ela pode ficar no patamar de 5%, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a composição dela vai se tornando muito mais maligna, né? Ela vai